Eu sei que eu falei que delícia de verão é porque a gente já pensa na praia, na piscina, nas brincadeiras na água, né? O verão é uma estação alegre e o verão é gostoso, a gente tem que aproveitar. Mas com muita cautela, porque nessa época pode aumentar muito o número de infecções de ouvido, nariz, garganta. Isso porque as pessoas costumam ficar um longo tempo expostas à água, favorecendo a entrada de bactérias e fungos nessas regiões. E além disso, temos os choques térmicos também. O corpo enfrenta nessa época do ano uma variação de temperatura às vezes brutal, né? Entra no ar-condicionado, tá gelado, sai para fora aquele forno ou vice-versa. Para falar mais sobre esse assunto e a gente aprender a se cuidar melhor, eu recebo ele, que é otorrinolaringologista, membro titular da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, Dr. Jamal Azan. Seja muito bem-vindo, que bom recebê-lo. Tudo bem? Estar aqui com você. Uma alegria pra gente. Todo mundo em casa. O que eu sei hoje de garganta e nariz eu aprendi contigo. Ai, que lindo. Muito obrigado, bom. obrigado. E aqui a gente tem até cotonete. Que cotonetão. Esse aqui foi uma produção especial. Olha só esse cotonetão. Vamos começar falando desse cotonetão, porque é bem interessante, né? Ele é para chamar a atenção de uma situação muito complexa que acontece no verão. Você falou bem. No verão, o que a gente faz? Ué, claro, piscina, praia, né? Muitas pessoas têm cera no ouvido, que é normal. É uma cera que protege a gente contra fungos, bactérias, todas essas situações que podem agredir o corpo humano. Então, vamos ver aqui, olha aqui na nossa maquete, a gente consegue ver aqui nessa... Ó, a gente está vendo um ouvido aqui e nós estamos vendo uma cera. É uma simulação de uma cera, né? Esse aqui é um algodãozinho que eu fiz assim para simular, né? Então, a cera, ela é produzida só na parte de fora, onde tem glândulas que produzem cera. Aqui dentro não tem essas glândulas. Aí, quando a água entra, ela umedece essa cera. Ela incha um pouquinho. Aí tampa um pouco a audição. Aí a pessoa, tchan, tchan, tive uma ideia, vou usar um bastãozinho. Gente que tá em casa, olha o que acontece a hora que você comete o erro de pegar esse bastão. Olha aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, a pessoa até canta, ó, com o cotonete. Empurrou. Empurrou. E a hora que ela empurrar, a cera toca na membrana do tímpano, aí tampa a audição. De qualquer forma, ela não consegue tirar. Aí a pessoa entra em desespero. Aí ela faz o quê? Vira o cotonete, faz mais força, mais força, mais força. Além de não melhorar, gente, olha o perigo que pode acontecer. Vamos ver aqui? Olha isso aqui, deu para ver aqui? Perfuração da membrana. Olha o buraco, ó. Essa membrana é o tímpano? Essa é a membrana do tímpano, porque a pessoa pegou aqui e furou, ó, furou. Aí a audição fica comprometida, muitas vezes precisa até de cirurgia para corrigir. Olha lá, um detalhe pequenininho, um problema que a gente, sabendo, já pode e deve evitar. E evitar... Nada de hastes flexíveis no ouvido. De jeito nenhum, aliás, está na própria embalagem escrito, não é para colocar no ouvido. Agora, não está escrito nas outras embalagens, mas as pessoas aprontam também. Olha o que eu trouxe aqui. E é verdade, já vi tanta gente fazendo isso. Olha o absurdo. Grampo, põe no tendo ouvido, clips, tampa de caneta, palito. Gente, não pode. Eu sei, eu entendo, o acesso à saúde muitas vezes não é simples, mas existe um princípio que é uma das primeiras leis da medicina. O princípio é não lesar. Então, você pode até não melhorar com o que você faz, mas você não pode piorar a situação. Então, geralmente as pessoas pioram a situação, agravam a situação, leva a otite, dores intensas, sangramento, aquela dor que não dá para pôr a mão na orelha, Cláudia. A pessoa põe a mão na orelha, a criança chora, grita de dor, ou o adulto também. Não façam isso de jeito nenhum. Bom, mas aí se existe o desconforto, vamos lá, mergulhou na piscina, na praia, parece que entrou água no meu ouvido. Qual é a melhor forma da gente sanar esse desconforto? Perfeito. Melhor forma, vira de lado, pega uma toalhinha, ó, eu trouxe aqui para vocês. Pega uma toalha, essa aqui é uma compressinha, pega uma toalha, eu vou mostrar como é que tira. Põe o dedinho, envolve aqui e coloca no ouvido, ó.
vira de lado, mexe delicadamente, pode deitar de lado, pode ficar deitado de lado e imobilizar a orelha lentamente. E se não sair? Não tem jeito. Aí tem que procurar ajuda médica. Muitas pessoas pingam álcool. Não pode. Essa história, mas eu ouvi que pode pingar álcool. Não pode, porque se tiver machucado, vai piorar. E se tiver perfuração, o álcool vai entrar dentro do ouvido. Não pode. Ficar dando pulinho assim, ó. Fazia muito isso. Funciona? Funciona sim. Por que que funciona? Vamos entender fisicamente? Porque a água tem uma coisa que chama tensão superficial. Quando você põe uma gota de água num vidro, ela não fica meio que uma bolhazinha? Se você virar o copo, às vezes ela fica ali, a bolha. Então você tem que fazer assim. Entendeu? Dentro do ouvido é a mesma coisa. Tem jeito, vamos dar uns pulinhos aí. E paciência também, né? Vamos, porque tem que uma ter hora paciência. sai. Com certeza. É bem natural isso. Eu trouxe Se a também, gente esperar, Cláudia, vai. Diga. Com certeza. Uma coisa muito comum que as pessoas falam assim, já que eu vou nadar, eu vou usar um tampão de ouvido para não entrar água. Funciona ou não funciona? Não recomendo. Como é que é? Novidade, não hein? Não recomendo. Principalmente esse que eu trouxe para mostrar para vocês, porque ele é muito comum. É um protetor de silicone. As pessoas compram o silicone. Aí ela pega o silicone. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Em primeiro lugar, Cláudia, veja a consistência desse silicone. Aperta ele. É duro. É duro. É duro, certo? Para você. É moldável, mas é duro. Mas é duro, não é? Tá. Então, se você vai moldar dentro do seu ouvido, você tem que apertar. Apertou, já pode traumatizar um pouquinho dentro do ouvido. E muitas vezes, olha o que acontece. A pessoa moldou, certo? Colocou dentro do ouvido, apertou. Aí na hora de tirar, porque ele moldou direitinho, tá super contente. Na hora de tirar, olha aqui, gente, o que acontece? Ele cresce. Parte um pedaço. Que perigo, hein? Ficou um pedaço lá dentro. Ficou um pedaço lá dentro, a pessoa tampa a audição. O que ela vai fazer erroneamente? Pega de novo a haste, empurra. Então eu já tirei vários pedaços dos protetores. Então o ideal é não usar. O ideal é ter o canal do ouvido aberto. Aí a gente ouve, quando tem filho pequeno, muitas vezes de um médico, que, olha, se o seu filho for fazer natação, protege. Tampão no ouvido para que ele não tenha otite. Eu entendo, são visões que a medicina pode ter. Delicada, hein? Sim, com certeza. Mas, na minha opinião, na minha experiência, o que acontece? O canal do ouvido, ele tem que estar limpo, permeável, de tal forma que a água que entra tem que sair. Crianças com recorrência de otite, elas devem ficar afastadas dessas atividades aquáticas? Sim, durante o período de tratamento. Geralmente o tratamento é local. Primeiro, o médico tem que remover o excesso de cera, o excesso de descamação, deixar o ouvido respirar, né? Depois, existe, para casos específicos, uma solução que o médico manda pingar toda vez que sai da natação. Porque é uma substância secante. Aí, quando sair da natação, a água não vai ficar lá dentro. Mas o pré-requisito principal é que o canal do ouvido esteja aberto. Porque se ele estiver aberto, a água que entrar vai sair. Maravilha. Né? Aqui a gente tem o que? É um antibiótico? É um antibiótico. Aí a pessoa entra em desespero. Aí ela fala assim, mas tá doendo muito, eu vou ali na esquina, porque eu conheço o rapaz que vai me vender o antibiótico. A gente sabe que é proibido, né, a venda sem prescrição médica, da mesma forma que a gente sabe que o Brasil é grande e que as pessoas acabam conseguindo. Não tomem antibiótico. O antibiótico, quando é utilizado de forma errada, ele seleciona as bactérias mais fortes. Ele mata as bactérias mais fracas, mas ele mantém as mais fortes, então isso pode piorar. Isso chama seleção natural. Não é bom. Muito cuidado. Perfeito. Sempre consultar um médico antes. Às vezes eu sei que você fala, vamos rapidinho resolver, mas não cai nessa tentação. Aqui a gente tem o mel. Então aí começa a tossir, começa a ter tossezinha. Porque tem uma ligação do ouvido, nariz e garganta, É né? uma coisa só. Por isso, a especialidade otorrinolaringologia vem de otorrino e laringo, que é a garganta, né? Aí a pessoa vai lá, tá com tossezinha, né? Porque você falou uma coisa bem interessante.
Olha só, você já pensou em casa, você que tá aí, que no verão tem tanto calor quanto frio? Como é que é? É calor fora, frio no ar-condicionado. Igual você falou, choque térmico, às vezes dá tosse. Então, gente, melzinho, pode ou não pode? Pode, mas não é um tratamento. É um alívio naquele dia, naquele momento, se a tosse persiste. Quais são os sinais de alerta para tosse? Tosse persistente, falta de ar, chiado no peito, febre alta, prostração, tem que ir no médico, pode ser até uma pneumonia. Você não vai querer tratar a pneumonia com mel. Lembrando que bebês não podem tomar mel, tá? Não, então, de forma tem que nenhuma. respeitar direitinho a idade limite, se eu não me engano, 2 anos, né? Para No poder mínimo, consumir mel. com tá? certeza. Agora vamos continuar aqui o nosso Isso. passeio por essa bancada maravilhosa. Soro também, queridinho aí de muita gente. Soro é bom. Soro é bom demais. Soro fisiológico, via respiratória, tampou o nariz. Tá com tossezinha, faz inalação só com soro fisiológico. Tá com o nariz um pouco entupido, pode usar o soro fisiológico. Cláudia, pode pegar o frasco e pode virar no nariz, não tem problema, não vai afogar. Se for criança pequena, tudo bem, pode usar o conta-gotas. Ou então, pode usar os sprays de jato contínuo, que você aperta e ele vai lavando o nariz. Então, é muito importante o soro, porque ele vai limpar as secreções que ficam no nosso nariz. As secreções, elas ficam o tempo todo em várias regiões do nariz. Então, as secreções acumulam bactérias, vírus, tem que tirar, tem que lavar. Chamo a atenção, não pode pingar água pura no nariz. Não? Não pode. Aquele procedimento que os praticantes de yoga, da medicina indiana, eles fazem muito de deixar a água entrar por um lado e sair pelo outro, não é recomendado? Se for soro fisiológico, ok. Água pura, não. Porque a água pura, ela não tem a concentração da mucosa nasal e pode irritar mais ainda. Não use água pura. Se você for fazer a lavagem, soro fisiológico. Se não tiver soro fisiológico para comprar, são só 2 ingredientes: água e sal. Na seguinte proporção exata: 1 litro de água, 1 colher de sopa rasa de sal. Isso dá 10 gramas, 9 a 10 gramas em 1 litro, que é soro fisiológico. Muitas vezes a pessoa, ela não tem acesso à farmácia. Ela está num lugar, está com o nariz entupido, mistura 1 litro de água, 1 colher de sopa rasa de sal e pode pingar, é soro fisiológico. Água pura, não. Chama atenção, não é para pôr açúcar. Água, sal e açúcar é soro de reidratação para diarreia, não é soro fisiológico. Tá Cuidado. joia. Já que você tocou no ponto sal, eu lembro também que tem spray como esse daqui, que é com a água do mar. Isso. Né? Essa é a promessa. Esse é melhor? Esses sprays que são hipertônicos, que a gente chama, igual a água do mar, existe a indicação médica, mas eles ardem no nariz. Então, especialmente criança, eu evito de usar, porque vai criar uma rejeição no uso de medicação nasal. Perfeito. Né? Então, o ideal mesmo é o soro fisiológico, né? Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a gente fizer essa limpeza todos os dias com soro fisiológico, a gente evita resfriados e gripes ou não? Maravilhosa pergunta. A pergunta do dia. Parabéns, porque a ciência recentemente tem comprovado que o uso contínuo de soro fisiológico é preventivo, porque nós limpamos e lavamos vírus, bactérias, fungos, impurezas, substâncias irritantes e inalantes. A recomendação hoje é usar o soro fisiológico no nariz todos os dias, de manhã e de noite, de modo preventivo. Especialmente quem tem alergias, rinites, tudo. Aí ajuda muito mais. Além de lavar as mãos, né? Tem gente que não tem esse hábito. É principalmente antes das refeições, antes e depois de ir ao banheiro, manter sempre as mãos higienizadas direitinho. Com certeza. A gente tem que cuidar da saúde para evitar as doenças. Bom, o Dr. Jamal Azan continua aqui, mas já vou deixar o site dele, que é o www.jamal.com.br, e falar que se você ainda não mandou a sua pergunta, o nosso WhatsApp está aberto no 119 50 45 18 40. Meu celular a postos, as perguntas já estão chegando, já
ler, já tem bastante pergunta aqui. As perguntas são sempre muito boas. E aí é a hora da turma de casa participar também. Eu gosto muito porque isso deixa a gente mais pertinho, não é assim? Olha, a primeira pergunta fala assim: bom dia, Cláudia, bom dia, doutor. Meu sobrinho sempre sangra no nariz. A minha irmã leva ao médico e eles dizem que é normal por conta do tempo seco e ar-condicionado. É normal ou requer um cuidado a mais? Eu sou a Maria da Rosa, de Nova Cruz, no Rio Grande do Norte. Meu sobrinho tem 4 anos e mora no Rio de Janeiro. Maria da Rosa, eu juro que eu não sabia que ia entrar a sua pergunta, mas já estava com a maquete pronta. Oh, que maravilha, então vamos aprender sobre isso. Desse. Olha aqui, ó. Atenção, sangramento no nariz, não é só o seu sobrinho. Atenção, porque esse é um assunto recorrente. Exatamente. Olha só, em primeiro lugar, a gente tem que entender que o nariz é muito irrigado, tem muitas veias no nariz. E muitas vezes essas veias são mais saltadas, elas são mais grossas e podem estourar. Uma noção muito importante: o sangramento nasal, em mais de 90% das vezes, é no primeiro centímetro da entrada do nariz. É aqui que as veias estouram e sangram. Então, sangramento nasal não é normal. É comum, é diferente. É comum, mas não é normal. Se houver sangramento nasal repetido, deve procurar ajuda médica. Na hora do sangramento, Maria, e todo mundo que está em casa, o que tem que fazer? A maioria das pessoas faz a coisa errada. O que as pessoas fazem? Levantam a cabeça. Não! Sangramento nasal, o correto é essa manobra, prestem atenção. Dedos em pinça. Aperta aqui a narina e segura apertando 5 minutos. De novo, não é para levantar a cabeça, é para abaixar a cabeça e apertar. Porque se levantar a cabeça, o sangue fica escorrendo para a garganta, a pessoa não consegue ficar apertando. Aperta, abaixa a cabeça, 5 minutos, vai parar. Se precisar ainda persistir um pouco, uma bolsinha de gelo. Precisa depois procurar um médico para saber por que é que está acontecendo isso, Com certeza pode precisar até de uma cauterização. Tá joia. A próxima pergunta: meu nome é Inair, sou de Peruíbe, São Paulo. Para tirar água do ouvido, eu uso água morna. Com o tempo faz mal? Eu esquento a água morna e coloco um pouco no ouvido para tirar a água que está dentro do ouvido, seja de piscina ou do mar. A água, Inair, ela não tem que ficar dentro do ouvido. Como eu disse, como você mora no litoral, procure um médico otorrino para ter certeza que o canal do seu ouvido está aberto. Se o canal estiver aberto, a água que entrar vai sair ou vai evaporar. Pingar mais não é indicado. Ah lá, lembra dos pulinhos, do procedimento aqui com a toalha, né? Mas eu acho que tem que procurar um médico nesse caso. Quando é muito frequente, tem alguma coisa errada, né? Quando dá dor, quando tem otite de dor, dói muito, gente. Não subestimem a possibilidade de complicar. Muito bem. A Laís, de Santa Catarina, ela diz: doutor Jamal, como cuidar das sinusites e rinites que pioram no verão? Não gosto de usar remédios. Então, soro fisiológico não é remédio. Ah, peguei você, hein? Por essa você não esperava, né? Soro fisiológico é água e sal. Então, soro fisiológico assim, soro fisiológico assim, soro fisiológico assim. Tomar muita água, fazer inalações todos os dias, o uso de soro fisiológico é perfeito. Claro, se persistir, precisa de tratamento. Muito obrigada. Arielle, ela diz: uso muitos fones de ouvido e eles afetam a higiene do... Ela pergunta: eles afetam a higiene do ouvido? É necessário realizar a limpeza deles? É necessário, sim. Existem muitos fones que protegem contra os ambientes muito ruidosos, mas com o tempo eles contaminam, sim. É necessário seguir as instruções do fabricante e trocar com frequência. Eu acho que ela está falando do fonezinho de ouvir música. O fone de ouvir música também, sim, da mesma forma. É necessário a higienização e muito cuidado, porque a maioria das vezes a pessoa esquece de higienizar. E como ele é um equipamento eletrônico, você pode higienizar com álcool isopropílico, que não é o álcool etílico. Tem uns negocinhos que vendem na farmácia, um quadradinho de papelzinho, que já vem com álcool isopropílico, é o que o pessoal usa em eletrônica. Higienize sim e cuidado com volume também, porque pode lesar a audição pela intensidade sonora.
pensando em lesão pela intensidade sonora, é melhor usar esse fone de ouvido que a gente coloca dentro do ouvido ou aquele que é... Como é que fala? Aquele É uma concha, a gente chama de concha. O ideal é que o fone cubra totalmente a orelha para isolar o ambiente externo, para que você ouça somente o som do fone. Então, esses pequenininhos, apesar de serem mais confortáveis, não esquenta tanto, mas eles deixam entrar o som. Imagina, você tá lá no ônibus, tem o barulho do ônibus, as pessoas. Aí você quer ouvir música, o que você faz? Aumenta o volume, aí soma o som de fora com o som do fone, pode lesar a audição. O ideal é o fone que isole o som externo e você ouça até no máximo 70% do volume máximo do seu tocador de MP3. Ok, obrigada. Eliana Lima, ela é de Jales, no interior de São Paulo. Ela diz, tem um bebê de 2 anos. Quero saber se posso usar soro fisiológico todos os dias no nariz dele, sendo frio ou calor. Isso, maravilhosa pergunta. Use todos os dias. Pode sim, para lavar o narizinho dele todo dia de manhã, todo dia à noite. Bebês também pode, bebezinho recém-nascido. Nesse caso, eu prefiro que amorne um pouco o soro, porque o soro morninho, ele é menos desagradável. E pode usar à vontade, não vai afogar, não vai gerar problema nenhum. Tentar deixar na temperatura do corpinho do bebê, né? Exatamente, é perfeito. Olha, boa tarde, a minha pergunta é, água com hortelã para o ouvido faz mal? É a Mari de São Paulo que pergunta. Mari, faz muito mal, não deve usar nem água com hortelã, nem as pessoas que acabam colocando azeite, acabam colocando um monte de fórmulas mágicas aí. Entenda que na antiguidade essas crenças existiam porque tinha pouco acesso a médico e pouco remédio. Mas hoje não se justifica fazer isso de forma nenhuma. Não faça. Muito bem. A pergunta agora é da Heloísa, de Paranaguá. Ó a turma aí da zona rural. O marido dela trabalha com adubo. Ela quer saber se ele usa máscara, mas se ele deve fazer a limpeza do nariz com soro e se seria o ideal. Com certeza, o uso do equipamento de proteção individual, que é o EPI, é obrigatório. As máscaras têm que ser adequadas ao tipo de tamanho de partícula para que ele não inale. Lave o nariz antes, lave o nariz depois. Fantástico, vai ajudar muito. É o suficiente? Fazendo isso, ele está protegido? Isso é uma prevenção. Isso vai limpar e manter o corpo dele preparado para que, se vier vírus ou bactérias, ele consiga vencer. Tá, só para finalizar, nosso tempo já acabou, mas assim, eu fiquei curiosa aqui porque tem a água. Isso. E aí eu lembro sempre que tem pessoas que falam que nessa época o clima está muito seco, que tem que deixar água no quarto ou colocar um umidificador. É mito ou é verdade? Isso é verdade, vale a pena colocar toalhas umedecidas, colocar bacia de água, tudo que você possa fazer para que você mantenha o ambiente úmido, ajuda sim, com certeza. E se tiver muito calor também, olha o que a gente pode fazer. Ó, Cláudia, que eu trouxe aqui, ó. Ah, esse aí é bom. Aqui, olha lá que beleza. Ventiladorzinho portátil. Vai ficar no fresquinho agora. Gente, enquanto ele se refresca, deixa eu passar o site www.jamal.com.br. Médico otorrinolaringologista, formado pela USP, está sempre aqui nos ajudando, trazendo dicas para que a gente possa ter uma vida ainda melhor. Muito obrigada. Obrigado, Até a próxima. Até. Um beijo para sua assessora maravilhosa, Raquel assessora Rojas. mais bonita do Brasil, Raquel.